como a poça suspira e desfalece pelos atos do Senhor, assim a minha alma suspira pelo Senhor. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Essa é a pergunta do rei Davi, e ela encontra resposta na cruz de Cristo. Pela mediação do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós temos acesso à presença de Deus. Mesmo vivendo nesse deserto, nós temos a certeza da sua mão, do seu olhar generoso sobre nós, por meio do Senhor Jesus. Então vamos começar esse culto de louvor. Nós iremos entoar o cântico Salmo 42. Louve a Deus na sua casa e possamos expressar a nossa devoção, a nossa gratidão ao Senhor dos céus. Com a força suspira o rio, bebê, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus. Oh Deus vivo, minha alma tem sede de Deus, quando perante Ele estarei. Dia e noite meu choro tem sido meu pano, pois a mim dizem sempre: meu Deus, onde está? Destas coisas me lembrem, minha alma em mim se derrama de como eu passava. Oferecido à casa de Deus, entre gritos alegres e povo a louvar, caminhava em festa com a multidão. Estás abatida, minha alma, porque dentro de mim perturbada está. Pois ainda, meu Deus meu, auxílio louvor, hei de dar a minha alma, espera. Um abismo está, outro abismo a chamar, ao fragor das águas em queda a correr, tuas ondas e vagas passaram, Senhor, todas elas cobriram meu ser. Mas de dia o Senhor concedeu-me mercê, e de noite comigo está seu louvor. Oh, prece ao Senhor da minha vida orarei, digo a Deus minha rocha, porque te olvidaste e me tens esquecido, ó Senhor. Porque te andar em amém.
porque o espírito de prostituição está no meio deles e não conhecem ao Senhor. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Estes irão com seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles, aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos bastardos. Agora, a festa da lua nova os consumirá com as suas porções. Tocai a trombeta em Gibeá, e em Ramá tocai a rebate. Levantai gritos em Bet-Aven, cuidado, Benjamim. Efraim tornar-se-á assolação no dia do castigo. Entre as tribos de Israel, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramarei, pois, o meu furor sobre eles como água. Efraim está oprimido e quebrado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e se dirigiu ao rei principal que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Porque para Efraim serei como leão, e como leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo os despedaçarei e ir-me embora. Arrebatá-los-ei, e não haverá quem os livre. Essa é a palavra do Senhor. Nós vamos cantar o Salmo 139, nos preparando para o nosso momento de quebrantamento na presença do Senhor. Cantemos o Salmo 139.
transforme ainda, Senhor, e no teu respeito meu inimigo, tu determinaste os dias meus, sem que houvesse pelo menos um. Oh, que preciosos para mim são teus pensamentos, ó Senhor, como é grande a sua circundar, como grande areia não enfim. Oh, que desces ao Senhor, no perverso e mal, apartai-vos todos de mim, homens sanguinários. Nosso bom Deus, colocamos o nosso coração na Tua presença e ao mesmo tempo Ele se acompanha do Senhor Jesus. Jesus é o seu escudo, a proteção, o amparo, e por meio da obra dele pedimos, Senhor, venha aplacar a Tua ira sobre nós e conceder a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Não podemos avançar, não podemos viver com o peso dos nossos pecados, com a nossa consciência nos acusando dia após dia, momento após momento. Não poderemos viver assim, não seremos abençoados, não prosperaremos. Então, ó Pai, confessamos os nossos pecados ao Senhor, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos visite com grande graça nesse exato momento, nos lares. O Senhor venha passar o Teu Espírito, que Ele venha nos convencer dos nossos pecados, que haja quebrantamento, contrição, para que possamos ter alegria da salvação, para que possamos ter satisfação na nossa vida, e possamos viver nessa terra olhando para o Senhor com esperança, enquanto estivermos com pecados albergados e não confessados. Quando abafarmos a voz do Espírito, sabemos, ó Pai, das consequências amargas e terríveis. Viveremos como ímpios, não teremos esperança, viveremos na linha do desespero, sem alegria. Então, ó Pai, não existe outra possibilidade a não ser confessar solenemente ao Senhor os nossos pecados e confiar totalmente no mérito do Senhor Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, obrigado porque o Senhor nos chamou, e obrigado pela cruz de Cristo, pelo sangue do nosso Redentor. No nome dele, amém. Eu vou fazer a
183, que aborda sobre oração. Diz então a pergunta: por quem devemos orar? Resposta: devemos orar por toda a Igreja de Cristo na terra, pelos magistrados e outras autoridades, por nós mesmos, pelos nossos irmãos e até mesmo pelos nossos inimigos, e pelos homens de todas as classes, pelos vivos e pelos que hão ainda de nascer. Porém, não devemos orar pelos mortos, nem por aqueles que se sabem terem cometido o pecado para a morte. Vamos continuar louvando ao Senhor, vamos cantar louvores ao Deus Altíssimo.
Meus amados irmãos, vamos então para o nosso texto dessa noite, em João capítulo 17. Nós temos nesse texto, nesse capítulo, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, uma oração gloriosa, e nós somos alvos da intercessão do Senhor Jesus antes da crucificação. Nós já vimos que o Senhor Jesus Cristo, ele reuniu seus discípulos e Jesus lançou promessas gloriosas para eles, promessas de esperança, de paz, de consolação, mas havia necessidade de orar por eles. Então, as orações são importantes porque por meio delas o plano de Deus se concretiza na nossa vida. Então o Senhor Jesus Cristo ora para que tudo que Jesus apresentou para os discípulos e para a sua igreja de fato se realizem. Então nós podemos ver que todo o capítulo 17 está circunscrito nessa oração, onde o Senhor Jesus se volta para o seu Pai. Nós podemos dividir esse capítulo em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 8, nós temos aqui a introdução dessa oração. Do versículo 9 até o versículo 19, nós temos a oração do Senhor pelos discípulos. Importante que você saiba que os discípulos se tornarão os pilares da igreja, as colunas da igreja, os líderes da igreja. Jesus Cristo sempre foi e sempre será o alicerce da igreja, a plataforma da igreja, mas no caso, os discípulos, as colunas da construção do templo, da igreja, desse edifício construído para a glória de Deus. Nós encontramos exatamente essa temática no Novo Testamento. Jesus, o alicerce. Os discípulos, os apóstolos, aqueles que escreveram cartas, as colunas. E nós somos as pedras vivas nessa construção, nesse monumento que é feito para a glória de Deus o Pai. E nós encontramos ainda no capítulo 17, do versículo 20 até o versículo 26, Jesus intercedendo por mim, por mim, intercedendo por você, intercedendo pela sua igreja ao longo do tempo, ao longo das eras. Nós sabemos, irmãos, que nós estamos vivos, atuantes nessa terra, temos ainda projeção nesse mundo, avançamos, triunfamos, tão somente pela oração sacerdotal do Senhor Jesus. Se não fosse essa oração, nós não teríamos sucesso, já estaríamos devorados por esse mundo, mas Jesus intercedeu pelo seu povo, pela sua gente. Hoje nós iremos estudar até o versículo 8, a introdução dessa grande oração do Cristo. João 17, de 1 a 8. Então está escrito: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferisse a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me ao Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus,
tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então nós temos aqui a introdução dessa oração do Senhor Jesus, uma conversa íntima, pessoal, reservada com o seu Pai. Isso é muito importante termos essa ideia. Jesus conversou com os seus discípulos e agora ele conversa com o seu Pai. O Senhor Jesus lançou esperança, promessa para os discípulos e agora Jesus Cristo ora, colocando os seus discípulos nessas promessas, colocando os discípulos nesse aspecto de vivência na esperança, no amor, e a oração iria concretizar tudo isso. Jesus Cristo ora ao Pai. Não adiantava apenas lançar promessas, não adiantava apenas falar de esperança, de vida eterna, de paz, sem orar ao Pai. Sem a sua oração, as bênçãos gloriosas dadas por Jesus para a sua igreja no cenáculo antes da crucificação não chegaria nem nos discípulos nem a nós. A oração é fundamental, é atrair a mão de Deus, o braço forte do Senhor, o coração do Pai, e Ele sabe disso, por isso Ele orou. Aliás, Ele sempre orou. Não existe sucesso sem oração, não existe progresso espiritual sem oração, não existe comunhão com Deus e comunhão com o próximo sem oração. A oração move o mundo, a oração concretiza os planos de Deus para a nossa vida, e Jesus Cristo, Ele orou, apesar de ser Deus eterno, apesar de ser o Criador, o Santo, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus, mas Ele orou. A oração é fundamental para a nossa vida. Então vejam que o versículo 1 diz o seguinte, mais uma vez eu leio, acompanhe na sua Bíblia. Tendo Jesus falado estas coisas, e nós já estudamos o que Ele se referiu em relação a promessa do Espírito Santo aos discípulos. Então, quando o Senhor Jesus parou de falar com os discípulos, Ele levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então nós encontramos aqui a glorificação do Pai e a glorificação do Filho. Mais tarde o Senhor Jesus Cristo vai explicitar como o Pai é glorificado. E nós vamos ver que Deus é glorificado pela obediência. É assim que Deus o Pai recebe louvor, honra, glória, por meio da obediência. Quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou para a obediência. Adão e Eva pecaram. De uma certa maneira não concretizaram o plano de Deus. A glória do Deus eterno estava em jogo, estava em xeque. Deus, Ele não recebeu a adoração dos homens, glorificação dos homens de maneira perfeita. Então Jesus Cristo veio e viveu, sobretudo para glorificar a Deus, ao seu Pai, pela obediência. Então nós podemos afirmar, irmãos, que o objetivo central, primordial da vinda do Senhor Jesus é promover a glória do seu Pai por meio da obediência. E Ele foi obediente até a morte e morte de cruz.
ele obedeceu perfeitamente à lei moral, ele cumpriu literalmente todos os mandamentos. Então, pela sua obediência, Deus foi glorificado, foi exaltado. Mas havia ainda o último passo, a morte na cruz, um momento singular na vida do Senhor Jesus. Ele veio exatamente para obedecer ao Pai, mas para morrer na cruz do Calvário em nosso favor, em nosso lugar, nos substituindo. Então ele diz: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Ou seja, por meio da cruz, da consumação da sua obra nessa terra, ele iria trazer glória, honra, louvor ao seu Pai. Interessante que nós encontramos ainda no versículo 1 uma outra postura do Senhor Jesus. Ele levantou os olhos ao céu. Isso é muito interessante, porque nós podemos notar uma lição preciosa para os discípulos. Até então Jesus Cristo estava olhando para os discípulos, para todos eles. Os olhos do Senhor Jesus estavam fixos neles. De repente o Senhor Jesus, à vista deles, Jesus Cristo olha para os céus. E os discípulos estavam olhando para Jesus, enquanto ele estava olhando para os céus. Então, que imagem maravilhosa, gloriosa do nosso sumo sacerdote, do nosso intercessor. Nós olhamos para Deus o Pai, olhando para a pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele é a ponte, Ele é a porta, Ele é o meio, Ele é o caminho, Ele é a senda que nos leva à presença gloriosa de Deus o Pai. Nós não temos condições nem competência moral para fitarmos os nossos olhos diretamente ao Pai. Não temos isso, não temos qualificações, mas temos o intercessor, temos o mediador, o Senhor Jesus. Então nós encontramos Jesus Cristo orando, essa cena gloriosa, e os discípulos fitando os olhos no Senhor Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então Jesus Cristo, no versículo 2, ele fala de autoridade, autoridade constituída por Deus para ele. Veja o versículo 2: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É interessante que nesse texto aqui, em todo o capítulo 17, nós encontramos Jesus como sacerdote, como sumo sacerdote. Mas os outros dois ofícios estavam aqui. No capítulo 17, nós encontramos esses ofícios na introdução. Nós sabemos, irmãos, que Jesus Cristo, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. E nós encontramos esses três ofícios nesse capítulo. É bem verdade que a ênfase maior em relação ao sacerdócio do Senhor Jesus, mas quando nós percebemos essa palavra atribuída ao Senhor Jesus, a autoridade, no versículo 2, nós vamos perceber que Jesus Cristo, ele é rei. Jesus Cristo é rei, é soberano, é o Senhor de fato, de direito e de verdade. Ele tem toda a autoridade, toda a autoridade. Apesar de estar entre os discípulos na figura de um servo, nós já estudamos sobre isso, como um escravo, mas na realidade Jesus Cristo, ele é rei,
de toda a terra. Ele é o Criador de toda a terra e por isso que Ele é Rei. Ele domina sobre tudo, domina sobre tudo. Os discípulos compreenderam essa verdade. Eles viram o poder do Senhor Jesus em relação à natureza, em relação aos corpos humanos, em relação aos demônios. Então tudo se submete ao Senhor Jesus. Ele é Rei, Ele domina sobre tudo. Então, mesmo estando nessa terra, na sua condição de servo, na sua condição de humilhação, Deus conferiu a ele autoridade. Então ele diz no versículo 2: assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então, Jesus Cristo, Ele concede a vida eterna, Ele dá a vida eterna, Ele tem o poder para cancelar pecados, para perdoar. Jesus, Ele tem essa autoridade. Então notem, meus irmãos, que Jesus Cristo é muito além de um simples líder religioso. Muitos líderes estiveram nessa terra entre nós, mas Ele está além dessa liderança religiosa, porque Ele tem autoridade sobre toda a carne. Ele tem autoridade de levar o homem para o céu, de banir o homem da presença de Deus, colocando-o no inferno. Toda autoridade repousa sobre o Senhor Jesus. Nós temos essa perspectiva, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é Rei. E um dia todos os homens reconhecerão a autoridade do Senhor Jesus, se dobrarão diante dele, confessarão que ele é o Senhor. Hoje o mundo está em rebeldia para com o Rei, o mundo está em insubmissão para com o Senhor Jesus. Eles se revoltaram contra o Rei, não glorificam o Rei, não exaltam o Rei, mas um dia reconhecerão a realeza do Senhor Jesus, todos os homens, indistintamente. Mas, sendo Rei, nós podemos perceber que Ele concedeu para nós, na nossa existência, a salvação. Isso é maravilhoso. Ele nos deu a salvação. A salvação é um presente do Senhor Jesus para nós, para o povo de Deus, para os escolhidos do Senhor. Não pelos nossos méritos, nós não o temos, mas tão somente porque Ele resolveu nos presentear com essa salvação. E no versículo 3, ele apresenta aqui o que é a salvação. O que é salvação? Vejam, versículo 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é salvação. Salvação é conhecimento salvífico, é experiência, é coisa prática, é quando nós reconhecemos a grandeza de Deus, a grandeza do Senhor Jesus, é quando nós percebemos que Jesus, Deus, nos criou, mas ao mesmo tempo trouxe para nós a sua própria presença, nos concedendo a vida eterna. O conhecimento glorioso a respeito de Jesus e de Deus. Isso é salvação, é a vida eterna. É quando nós conhecemos o Senhor Jesus e conhecemos muito bem Deus, mas nós o conhecemos como Pai, nós o conhecemos como de fato Ele é para nós, Senhor, Rei e Mestre, e principalmente Redentor. O mundo conhecerá Jesus, mas o mundo conhecerá Jesus como sendo tão somente juiz. O mundo já conhece o Senhor Jesus como sendo Criador,
mas nós conhecemos Jesus, conhecemos Deus como sendo o nosso Senhor, como sendo o nosso Pai. Então isso expressa intimidade profunda com o Senhor Jesus, essa experiência de salvação que nós temos. E Jesus Cristo fala aqui de vida eterna, vida eterna. Então nós temos vida eterna. Estamos nessa terra, nesse mundo, passando uma hora, passando um momento, mas nós temos a vida eterna pela experiência que temos com Deus nesse mundo. Podemos chamar Deus de Pai, e Ele nos chama de filhos amados, e por meio desse conhecimento nós temos salvação. É isso que o Senhor Jesus Cristo aponta aqui no versículo 3, a vida eterna. E notem, irmãos, que no versículo 4, ele continua nesse tema da glorificação. Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, no finalzinho da sua jornada, da sua obra, o Senhor Jesus Cristo, ele diz para o Pai: eu de fato te glorifiquei nessa trajetória, nesse momento temporal, nessa terra. Eu estou aqui diante do Senhor e posso afirmar que a obra foi feita. Ou seja, a glorificação pelo serviço, a glorificação pela obediência, em sintonia com o projeto arquitetado por Deus lá na eternidade. Jesus fez isso por nós. Assim sendo, meus irmãos, Ele tem, Jesus, o direito de orar por nós. Notem que o capítulo 17 não apresenta possibilidades, mas certezas. Na oração sacerdotal do Senhor Jesus, Ele reivindica de uma certa maneira a bênção de Deus para nós. Ele chama Deus para nós e apresenta em nosso lugar o que Ele fez: boas obras, obediência perfeita e completa. E assim Ele glorificou o Pai pela obediência e conquistou para nós salvação, orando por nós, intercedendo por nós nesse exato momento. E ele segue mais ainda no versículo 5. Vejam: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Interessante aqui, nós já estudamos que Jesus Cristo glorificou ao Pai pela obediência, e agora o próprio Jesus Cristo será glorificado pelo Pai, retornando à presença do Pai. Jesus Cristo está dizendo, meus irmãos: a minha maior glória como filho é viver na tua presença. Então, me receba na tua glória. Eu, antes da encarnação, estava contigo, éramos um, vivia na tua presença, na tua companhia, em contato íntimo, pleno. Eu estou nessa terra, eu estou cumprindo a minha missão nessa terra. Me glorifica novamente, dando-me a oportunidade de voltar para os teus braços e viver em torno da tua presença. Essa é a glória do Filho, viver na presença do seu Pai. É a nossa glória também. Qual a nossa grande glória? Viver na presença do Pai. Era a glória de Adão e Eva. Adão e Eva deveriam glorificar o Pai pela obediência no Éden, e eles seriam glorificados pela presença do Pai no Éden. É isso que Jesus Cristo aqui está dizendo.
Os seres humanos foram criados para a glória, e a maior glória do ser humano é viver em sintonia com o Criador. Não existe projeto melhor, não existe glória melhor. Vivermos em sintonia, em paz, em harmonia com aquele que nos criou. Exatamente, meus irmãos, essa glória que o Senhor Jesus Cristo está reivindicando ao seu Pai, a presença dele eternamente na sua existência. E o texto continua mais aqui, no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Nós encontramos aqui, nesse versículo 6, mais um ofício do Senhor Jesus, o ofício profético, manifestando a palavra de Deus para as pessoas, falando do Pai, ensinando a respeito de Deus. Então ele manifestou o nome de Deus para as pessoas, cumprindo de fato o seu ofício como profeta. Jesus Cristo foi um profeta competente, um profeta excelente. Ele veio falar de Deus para homens e para mulheres. Ele veio apresentar Deus para aqueles que estavam perdidos na miséria, para aqueles que estavam longe do Senhor, perdidos na religiosidade, na mentira, na ignorância, escravos de Satanás. Então Jesus Cristo veio manifestar o bom nome de Deus, o nosso Criador. Assim sendo, meus irmãos, se não fosse a encarnação do Verbo, se não fosse Jesus entre nós, ninguém saberia a respeito de Deus o Pai. Deus seria um desconhecido. E assim sendo, não haveria salvação. Assim sendo, não haveria esperança, não haveria paz, não haveria céu. Então Jesus Cristo veio manifestar o bom nome do seu Pai perante nós, por meio do seu ministério, da sua vida, dos seus ensinamentos. Jesus não era um curandeiro, um milagreiro. Não era essa a proposta do Senhor Jesus. A proposta do Senhor Jesus era ensinar, era pregar a respeito de Deus, apresentar aos homens o caráter do seu Pai. E foi exatamente isso que ele fez enquanto viveu nessa terra. Ele manifestou a glória do Pai como sendo um profeta. Então notem que antes do Senhor Jesus Cristo se apresentar nesse contexto aqui, nessa oração, como sendo o sacerdote, o sumo sacerdote, na introdução, até o versículo 8, ele lembra muito bem os seus ofícios, outros ao Pai, o ofício de rei e o ofício de profeta. Ele segue ainda no versículo 7 e 8. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, pelo ofício de profeta, o Senhor Jesus conquistou pessoas para Deus. Por meio da pregação, ele fez Jesus uma grande obra. Ele convenceu os homens que ele, Jesus, era Deus e era um só com o seu Pai. E aquele que olhava para Jesus percebia o Pai, era o Pai em ação, pelas palavras e pelas obras do Senhor Jesus. Faz parte do aspecto profético de Cristo Jesus apresentar o Pai, mas também se colocar como sendo igual ao Pai. Então, Jesus Cristo aqui diz para o seu Pai
que o plano de fato foi efetivado em muitos corações, de forma mais direta e precisa no coração dos discípulos. Eles creram em Jesus, eles creram no Pai, eles reconheceram que todas as coisas provêm de Deus, tudo provém de Deus. Então isso é muito interessante. Jesus que está dizendo o seguinte para o seu Pai: olha, meu Pai, eu não preguei o meu próprio nome, eu não busquei a minha própria glória, eu não busquei a minha própria honra, mas tudo que os discípulos sabem, na realidade sabem que tudo provém do Senhor. É a tua glória que está em questão, é o teu bom nome que foi pregado, e é o Senhor que deve ser engrandecido por meio do meu ministério. E evidentemente aquele que glorifica o Pai, exalta o Pai, certamente também exalta e glorifica o Filho. Nós encontramos, irmãos, aqui, portanto, no início dessa oração sacerdotal de Cristo Jesus, uma conversa íntima do Filho com o Pai, uma conversa profunda, e o alvo dessa conversa, a glória do Pai, inicialmente, e depois Jesus intercede por nós. Exatamente assim, no itinerário também nosso, os nossos compromissos são os compromissos do Senhor Jesus. O nosso compromisso maior é a glória de Deus, é a glória do nosso Pai, é viver em sintonia com Ele. E nós podemos entender na introdução dessa oração sacerdotal, o que glorifica de fato Deus é uma vida de obediência a Ele. É isso que Jesus nos ensina aqui nessa noite. Você quer adorar o Senhor Deus de todo o seu coração? Não basta palavra, é necessário ação, obra, é necessário uma vida de total obediência ao Senhor Jesus, evidentemente sempre apelando para a obra do Filho. E por fim, irmãos, há um aspecto maravilhoso. A obediência nossa promove a glória de Deus, o Pai, mas nós seremos glorificados quando estivermos na presença dEle nos céus. Então, assim como o Senhor Jesus, Ele reivindica essa glória em viver na presença de Deus, do seu Pai, e certamente Ele está hoje à destra do seu Pai, para nós isso se concretizará um dia. Eu e você, mais cedo ou mais tarde, estaremos sendo glorificados pelo Pai, e a maior glória é a concessão de vivermos na presença dEle por toda a eternidade. Hoje nós estamos em marcha, estamos no caminho difícil da obediência, estamos no caminho difícil, onde temos aflições, tribulações, angústias, medo, mas resta para nós uma glória, resta para nós a presença ativa de Deus o Pai para sempre. Então, a eterna aliança que foi feita lá na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vai ser concretizada por meio da oração sacerdotal do Filho. Essa eterna aliança triunfou. E um dia, todos nós estaremos na presença do nosso Pai, na glorificação, ao lado do nosso bom Salvador Jesus. A Ele toda honra, todo louvor
e toda a glória. Deus nos abençoe. Nós queremos, nesse momento, apenas avisar que quarta-feira temos outro compromisso, momento especial de oração, de estudo bíblico, e é muito importante que você esteja em sintonia com essas programações. Nós precisamos da presença de Deus e nunca na história da nossa vida nós precisamos tanto da palavra do Senhor. São dias difíceis, dias intranquilos, onde é muito fácil perdermos a nossa paz, a nossa alegria, a nossa satisfação. Precisamos da palavra de Deus que nos renova, dia após dia, manhã após manhã. Então participe das nossas atividades que nós queremos apresentar para vocês pelo WhatsApp da nossa igreja. Estamos trabalhando para fazermos cultos ao vivo, online. Assim que tivermos a nossa internet colocada no nosso templo, nós iremos fazer isso. Deus abençoe.